Deus quer abençoar todas as famílias. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A chamada do patriarca na época, chamado Abrão, teve como propósito proteger. Deus, na sua chamada, demonstrou um desejo de proteção, um desejo de abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O texto diz no versículo 3: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, entendemos que a palavra todas está indicando que a vontade de Deus é abençoar todas as famílias da terra, sem distinção, nem de cor, nem de raça, enfim, todos. A bênção de Deus é para todos. A palavra de Deus nos assegura que o nosso Deus, ele dá chuva tanto aos bons como aos maus, porque esta é a vontade de Deus, é abençoar todos. E em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz assim: foi Jesus quem falou: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele não disse: Vinde a mim alguns que estiverem cansados e oprimidos. Não. Mas o texto é bem claro quando ele diz: Vinde a mim todos. Então, por que Deus quer abençoar todas as famílias? Qual a razão desse desejo de Deus, desde os primórdios, de abençoar todas as famílias, né? Então, nós entendemos pela santa, gloriosa, poderosa e inerrante palavra de Deus, que Deus ele quer abençoar todas as famílias, porque ele ama todas as famílias. Deus não ama algumas famílias. Deus ele ama a todas as famílias. Deus amou a família de Noé, e a gente vê isso claramente quando em Gênesis, no capítulo 7, Deus ele recomenda, não é, a Noé da seguinte forma: Deus disse que viu Noé um homem justo sobre a terra, mas na hora do livramento, na hora do escape, a Bíblia diz aqui no capítulo 7 a seguinte expressão: depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, e toda a tua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus ele amou a família de Noé. Deus amou a família também de Abraão. A Bíblia diz aqui em Gênesis 12, versículo 5, o seguinte: E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã,
e vieram à terra de Canaã, a terra que, na verdade, mana leite e mel. Então, Deus ele quer abençoar todas as famílias, porque ele ama todas as famílias. Abençoou a família de Noé, abençoou a família de Abraão, e por que não lembrar também que Deus abençoou a família de Cornélios? A Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 10, versículo 1 e 2, está escrito, o doutor Lucas deixou registrado para nós: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, com toda a sua família, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. No capítulo 10 de Atos, versículo 30 por diante, ouça Deus abençoando a família de Cornélio. Há 4 dias, disse Cornélio a Pedro, estava eu em jejum até a hora 9, orando em minha casa a hora 9, até as 3 da tarde. E ele prossegue, e ele diz aqui, diz assim: e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Ouça com atenção, não é? Então, diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Então diz aqui Cornélio: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então estamos todos juntos. A família estava ali de Cornélio, né? E a Bíblia diz no versículo 44 que a bênção de Deus é para toda a família. E Pedro estava pregando, e dizendo Pedro ainda estas palavras, diz a Bíblia: caiu o Espírito Santo sobre todos. Veja bem, não foi só sobre Cornélio. Todos os que ouviam a palavra, inclusive a sua família. E o texto prossegue: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam, não é o ouvia, mas os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja que palavra gloriosa. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam, plural, batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo é uma bênção, né? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, Deus quer abençoar as famílias, Ele quer abençoar a tua família, porque Ele ama a tua família, Ele ama as famílias. Abençoou a família de Noé, abençoou a família de Abraão, abençoou a família de Cornélio e também abençoou a família do carcereiro de Filipos. É importante que a gente veja isso. Aqui em Atos 16 e 30, diz assim por diante: quando aconteceu aquele milagre, que aconteceu o terremoto e as portas das prisões se abriram, Paulo e Silas estavam presos, e o carcereiro, quando viu aquela situação, quis se suicidar, mas Paulo disse: não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, não é? E ele vendo
carcereiro, vendo aquele trabalhar de Deus, aquela coisa grande, tirou Paulo e Silas para fora, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, Deus, ele quer abençoar toda a sua família. Deus ama as famílias da terra, não é assim? Apesar de que a pergunta foi uma pergunta individual, pessoal, quando ele disse que é necessário que eu faça para me salvar, ele não incluiu a família. Mas aí Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, a tua família, porque o plano da salvação não inclui somente eu, não inclui somente você, mas inclui toda a sua família. Então, Deus, ele quer que cada família seja uma grande família, entendeu? Ou seja, uma família abençoada. Quando Deus, ele criou Adão e Eva, ele disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Então Deus quer que cada família seja uma família grande, ou seja, uma família abençoada. Então, uma família é abençoada quando não segue a deuses falsos, não é assim? Quando não segue a deuses falsos, então essa família é uma família abençoada. A gente precisa entender isso. Jacó encontrou uns deuses estranhos, né, umas imagens, e ele teve que fazer o dever de casa para poder Deus abençoar a sua família. Então, Deus, ele quer, na verdade, que cada família seja uma família abençoada, a minha, a sua, dos seus amigos. Agora, uma família é abençoada quando não segue a deuses falsos, certo? Uma família, ela é abençoada quando ela conhece o Deus verdadeiro. Uma família é abençoada quando ela aceita a Cristo e coloca-o no seu coração. Então, se assim fizer, esta família será abençoada. Então, oremos pela nossa família. Ore pela sua família. Nós vamos levantar a intercessão daqui a pouco, pedindo para Deus ele completar a obra. Aqueles que seguem deuses falsos, abandone os deuses falsos. Aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, passe a conhecer e aceite Jesus como Salvador e o coloque no seu coração, e assim a vitória é da sua família, pelo sangue de Jesus. Amém.